está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos. Já em período de reflexão, depois de uma semana em que os candidatos presidenciais apresentaram os últimos argumentos, terminou a campanha, pelo menos para já. No domingo vamos a votos, mas ao que tudo indica, com uma única certeza, a de que o assunto não fica resolvido com uma única votação. Vai ser necessária, pela primeira vez nos últimos 40 anos, uma segunda volta. Claro que nesta emissão vamos ter de refletir sobre a campanha presidencial, até porque já estamos no período de reflexão. Sente-se suficientemente esclarecido, Ricardo Araújo Pereira, depois desta longa maratona de debates, arruadas e picardias? Sim, razoavelmente. Esta é uma eleição de uma pessoa singular, não é? De uma pessoa apenas. E, portanto, há uma componente ideológica, evidentemente, mas também há uma componente que tem a ver com as características pessoais, porque é a eleição para um cargo que tem um determinado conjunto de poderes que não são assim tão grandes, não são assim tão alargados. Não são assim tão alargados. Quer dizer, se tiver a bomba atómica na mão... Depende da interpretação. Mas, quer dizer, acabámos de sair de um período em que esse tipo de poder foi usado com alguma frequência. Não sei se agora não estamos não gostávamos de um bocadinho de paz. Mas essas qualidades, das quais fazem parte a ponderação, a sensatez e também, já agora, a defesa da Constituição, da democracia. Quanto a alguns eu já estava esclarecido, por isso não precisava da campanha eleitoral. E quanto ao resto, acho que a campanha também foi... E o que é que lhe foi mais útil? Os debates, as arruadas ou as picardias? Atenção, as picardias, a partir de certa altura, foram flutuando. Alguns candidatos dedicaram-se a picardias no início, mais no início. Tiveram efeito, sobretudo, na moral de alguns candidatos. Sim. No moral. No moral. Sim, e depois... E outros candidatos. Eu vi candidatos já para o final da campanha Já existe a moral e o moral neste caso. A moral e o moral. Neste caso é capaz de haver as duas eleições. Mas vi candidatos, por exemplo, a adotarem nos últimos dias uma postura muito engraçada de picardias é que não. Picardias é que não me convidem para picardias. O Ventura resolveu fazer essa rábula. Eu achei muito engraçado. As sondagens... 6 dias? Sim. Não desvalorizes. Não, desculpa. É importante isso. Não me digas que és daqueles que acham que realmente nestes últimos 6 dias o Ventura foi diferente dos últimos 8 anos. Não, claro que foi. Mas isso é muito importante para compreender o que aí vem. Está bem. Pronto, ouve lá, eu fico com esperança para casamentos em que um cônjuge se comporta de uma determinada maneira durante 8 anos. Não tem a ver com isso, não é? Nós sempre soubemos... 6 dias... Sempre tiveste consciência que nós dissemos isso milhares de vezes aqui. O Ventura é aquilo que dá jeito de ser em cada momento. E, portanto, o facto dele se estar a moderar significa que, quando ele passar à segunda volta, se passar à segunda volta... Essa é a moderação na qual ele vai apostar, evidentemente, para tentar diminuir a enormíssima taxa de rejeição que tem. E isso é muito significativo. Para depois voltar. Exatamente. É um truque tão pueril, é um truque da família daquele que a gente faz aos bebés. O Ventura não está cá, é preciso acreditar naquilo com muita fé. As sondagens apresentam dados muito díspares e a única constante... parece ser uma previsão de que há 3 candidatos particularmente bem colocados e que André Ventura vai estar na segunda volta, mas tudo isto é muito sujeito às flutuações que as próprias sondagens muitas vezes têm. Ainda lhe parece certa, Ricardo, a ideia de que
o outro candidato a passar à segunda volta, se passar André Ventura, o outro candidato a passar com ele à segunda volta será o próximo Presidente da República, como se disse bastantes vezes? Sim, essa ideia não é minha, é das sondagens, não é? Sim, É o que as sondagens indicam, sim, indicam, lá está. Mas ainda parece válida a ideia, quero dizer. Aparentemente, o que as sondagens indicam é que a primeira volta é um pouco mais ideológica e a segunda já é uma escolha entre autoritarismo e democracia. Já é uma escolha de índole diferente, em que se calhar esquerda e direita já não é a clivagem essencial na segunda volta. Já é outra menos coisa. que haja uma mudança de natureza da campanha, porque a campanha vai ser diferente. E Sim, 3 sim. semanas, como alguém dizia, é uma eternidade. As 3 semanas de segunda volta que virão aí depois da votação podem de ser domingo, infernais. Sim, sim. vai acontecer muita coisa. Há muita gente indecisa e a querer guiar-se pelas sondagens para decidir a sua escolha no próximo domingo. De que modo, João Miguel Tavares, é que isso poderá baralhar o facto das pessoas, em muitos casos, se guiarem pelas sondagens? De que modo é que isso poderá baralhar o resultado final e furar até por completo o que as sondagens têm estado a dizer de uma forma mais consistente? Eu acho que as sondagens nestas eleições têm uma importância que provavelmente nunca tiveram antes. Porque quando nós estamos em eleições, digamos assim, legislativas ou até em autárquicas, existe uma correspondência entre os votos que nós damos a determinados partidos, ok, podem não chegar ao governo, mas elegem X deputados ou determinados vereadores para uma Câmara Municipal. Neste caso, é eliminar. Portanto, só passam 2. E então, numa eleição tão renhida como esta, o apelo ao voto útil é esmagador. Porque, de facto, os candidatos que estão atrás, as pessoas que vão votar neles, podem querer votar neles com muito, muito empenho, mas sabem que o seu voto é relativamente desperdiçado, no sentido em que não vai decidir coisa nenhuma. E isso faz com que haja uma tendência, não é? E um estímulo gigantesco para que as pessoas realmente votem útil. E votar útil significa votar nos candidatos que as sondagens, e que na verdade não é bem as sondagens, é uma tracking poll que um determinado canal de televisão fez diariamente e que se transformou... Dominou a campanha e se transformou no barómetro da campanha e se transformou naquilo que é a conversa... E no barómetro dos candidatos. Os próprios barómetro dos candidatos interiorizaram, como não me lembro, as sondagens. Mas não é uma coisa... O problema é que isto não é desprovido de racionalidade. Não é uma coisa... que tontice. Não estou a dizer que seja desprovido de racionalidade. Estou a dizer que afetou-os muito. Sim. Particularmente a 2 ou a 3, aqueles que pareciam estar à frente e eles ficaram afetados. Sim. O problema aqui é ter sido só uma, não é? Ou seja, eu acho que se calhar se alguém pudesse adivinhar o impacto que isto teria, se calhar o outro canal, este canal, por exemplo, poderia ter pensado, imagino que seja uma coisa que sai muito cara, mas poderia ter pensado em fazer isso. Eu acho que era importante haver mais do que uma. E isto dá aos eleitores mais elementos para formarem a opinião, Pedro Mexia, ou em vez disso distorce o processo eleitoral? Sim, há quem diga muitas vezes isso. O Luís Paixão Martins tem aquela frase engraçada que as pessoas vão escolher em que sondagem é que querem votar, não é? Eu acho que neste caso, enfim, houve algumas vicissitudes na campanha, nomeadamente houve sobretudo um debate em particular que foi o que os politólogos chamam de shit show, e pronto, foi realmente uma coisa que não se estava à espera. O debate entre Gouveia Melo e Marcos Mendes. Foi uma coisa... já porque te esqueceste de André Ventura com Catarina Martins. Não, mas com André Ventura há sempre, não é? Faz parte do repertório. Ok, um shit show inesperado. Um shit show inesperado, sim. Que afetou imenso Marcos Mendes e a Tracking Poll também o afetou bastante. Agora, no essencial, devo começar por dizer que o meu candidato portou-se muito bem, porque não falou, na medida em que é uma cor e não uma pessoa. Continuas firme no teu voto em branco? Estás tu a dizer. Portanto, as cores não falam e, portanto, o meu candidato não... Agora, sim. O que esta campanha mostrou é que
há muitas pessoas, talvez não dos candidatos que só têm 1 ou 2%, mas dos principais, há muitas pessoas que estão a votar porque é um espaço político, ou porque tem que ser, ou não há melhor. Eu conheço muito poucas pessoas... Não há entusiasmo. Não conheço muito poucas pessoas entusiasmadas e, sobretudo, em alguns casos, não vejo nenhuma correspondência entre as pessoas que votaram num bloco político, por exemplo, na AD, com o candidato da AD. Peraí, mas eu percebo a questão. Deixa-me só protestar em relação à frase falta de entusiasmo. Porque às vezes já parecemos nós a ser um bocado de velhos resingões. Isto são as eleições mais emocionantes que nós temos em muito tempo. Emocionantes porque não se sabe, mas não é por os candidatos serem ótimos. Não, mas eu acho que há uma repolitização. Tu lembras-te de 86? Sim. Na volta teve um entusiasmo enorme dos dois lados. Tinha 13 anos, mas ainda me lembro vagamente. Então pronto. Ainda assim, quer dizer, ouçam... O que nunca tínhamos tido é uma... É a segunda vez a que política temos uma está segunda na volta. rua, está emocionante. E há 5 pessoas, segundo as sondagens, que podem passar à segunda volta. Isso é inédito. Mas está emocionante e está bom. Quer dizer, também não vamos estar a dizer a política, eles já não são, onde é que está o Mário Soares, e o Freitas do Amaral. Tendo em conta o que hoje em dia temos em cima da mesa, está bom, anima-te um bocadinho. Desculpa lá, eu não revelo conversas, mas... Tu já decidiste votar acho que em 3 candidatos dos 5. E devo-te dizer, porque até agora não estou decidido... Isso é o grau de entusiasmo. Claro, mas isso mostra o meu entusiasmo. O teu entusiasmo por uma pessoa. Não, o entusiasmo, quer dizer, não sei bem o que é de fazer, é emocionante. E deixa-me só... Não saber bem o que queres fazer não é a definição de entusiasmo. Como assim? Não é. Isso depende. Eu devo dizer, já agora, que aqui temos todos uma posição diferente, que é, eu nunca voto entusiasmadamente. Desde a eleição da Susana para chefe de turma no 8º ano, que eu não voto entusiasmadamente em ninguém. E mesmo aí votaste por razões banais. Bom, vamos então à distribuição de pastas com os 3 ministérios dedicados desta vez, naturalmente, às eleições presidenciais, a começar pela escolha do Ricardo Araújo Pereira, que quer ser ministro da cabeça. Por causa disto. Eu não queria abrir a porta. E porque é que eu fiz aquelas declarações, eu próprio gostava muito de perceber, não consigo explicar o que é que me passou pela cabeça. Coutinho de Figueiredo, o principal protagonista desta última semana de campanha, com uma frase que deve ser inédita em termos políticos, não me lembro de nada assim. Como é que avalia Ricardo Araújo Pereira, um candidato presidencial que admite ter perdido a cabeça? Carlos, eu acho este episódio excelente. Vês? Excelente. Vês? Estás entusiasmado. Para as pessoas perceberem como é que funciona a classe social. Classe social? Exatamente. Isto é um homem de 64 anos, que é candidato a Presidente da República. Eu acho que da classe social a que pertence o João Coutinho de Figueiredo, para baixo, não ocorreria a ninguém dizer: eu não faço ideia do que é que me passou pela cabeça. Confesso, pessoas que estão habituadas a ter de prestar contas e dar satisfações aos outros, não lhes ocorreria: então, João, o que é que aconteceu? Estas declarações, isto é... Também gostava de saber. Não faço ideia nenhuma do que é que me passou pela cabeça. Não há nenhuma outra... Pessoas pertencentes a nenhuma outra classe social teriam lata de responder assim. Com a diferença é que toda a gente sabe o que é que lhe passou pela cabeça. Não há dúvida. Isso eu também concordo. Certo. Mas nunca te aconteceu não saberes o que passou pela cabeça? Mas não é essa a justificação que eu dou. Não admites? Claro, com certeza. Eu tenho que... Repara... Estás lá em casa e fazes uma asneira, não dizes isso à tua mulher? Eu não sei estou... o que passou pela cabeça, minha querida. Não, Essa é uma frase que se diz nos lares portugueses todas as noites. Não estou em posição de dizer assim: este erro claríssimo que eu cometi, não faço ideia do que é que me passou pela cabeça. Bom, vamos almoçar. Isto só está ao alcance de pessoas que pertencem à classe social a que pertence o João Coutinho de Figueiredo. Já agora, o que é que poderá ter tido um efeito mais forte na percepção pública a respeito de Coutinho de Figueiredo? O facto dele não ter colocado de parte a hipótese de votar em Ventura, é isso que ele está a aludir quando faz estas declarações, de não pôr de parte a hipótese de votar em Ventura na segunda volta. Uhum. Terá sido isso ou a alegação vinda à público de assédio sexual? Carlos, uma coisa está ligada à outra. Sim. Está ligada à outra no sentido em que o que nós
Isso foi a desculpa dele, a posteriori. Não, é verosímil que ele estivesse, que quando faz as declarações sobre o Ventura, estar desnorteado com esse episódio, o que é Mas o normalíssimo. episódio é posterior. Não. Quer dizer, o conhecimento público do episódio... O conhecimento público é sim, posterior, mas ele o conhecimento... disse que na noite anterior a campanha, ou seja, Tinha sabido. tido notícia Qualquer pessoa post do que recebe, agora eu não vou falar, porque nunca falarei de acusações de que não faço ideia, nem sim nem não, mas uma pessoa que seja acusada daquilo que ele foi acusado fica perturbada, não é? Portanto, eu fiquei muito perturbado com as declarações sobre Ventura e fiquei um pouco menos perturbado em relação às declarações do Ventura, quero eu dizer, porque acho que ele disse aquilo como o Guterres disse se Agora é fazer as embaraçou a fazer contas quando tinha a mulher doente. Desculpem lá, mas não é verdade. Ele no dia em que ele diz aquilo sobre o Ventura, ele diz de manhã ele diz, não excluo nenhum candidato, isso inclui Ventura. Aliás, o Ventura destes últimos dias, disse aquela coisa que nós dissemos há bocado. Está moderado. O Ventura destes últimos dias está moderado. À tarde perguntaram-lhe outra vez, ele repetiu e só no dia seguinte é que ele disse, não sei o que é que me passou pela cabeça. Esta coisa do assédio, a gente tem que prefaciar sempre a conversa com o clássico. As pessoas têm direito à presunção de inocência e quem acusa também tem direito a não ser considerado... A não ser enxovalhado. E, portanto, o que acontece aqui, e tal como, aliás, no caso do Boaventura, é que a do Boaventura, entretanto, a reação foi ainda mais longe e tal. Eu não sei se vocês leram uns documentos que há em defesa do Boaventura em que ele... Mas aí já sabemos o que aconteceu. E o texto do Baltasar Garçom. Foi o ano 1940. Sim, mas isto foi, que cometeu os atos. Mas há várias, além dessa também não tem nada a ver com o Ventura, não é? Não tem a ver com o Boaventura. Por causa do número de dinheiro. Sim, mas eu acho que nenhum de nós sabe se é verdade, se é falso, não sei o quê. Acho que a reação não é boa, pá. Não é boa a reação, não é boa a história de esta ideia de neste timing, é o tipo de perguntas. Ela trabalha para o governo, uma alusão a uma possível cabala. Pois, essa é pior até. Os jornalistas, isto é culpa vossa, vocês é que andam a perseguir com isto. Um abaixo-assinado de 30 mulheres a dizer o João Coutinho de Figueiredo nunca me assediou. Quer dizer, que não prova nada. Eu não sei se sabem, mas, por exemplo, a Rosa Grilo nunca me matou. Eu estou disposto a assinar um abaixo-assinado nesses termos, porque realmente ela numa curta-metragem. Enfim, não prova nada. E, portanto, a questão é que neste tipo de casos há uma questão muito perturbadora de verosimilhança, não relativamente ao Coutinho de Figueiredo, mas de verosimilhança disto se passar, no sentido em que as mulheres vivem num planeta que não é exatamente o nosso, é ligeiramente diferente. Então, é só as pessoas quando dizes que viver num planeta que é o nosso, não estás a dizer que é um planeta fictício, estás a dizer que é um planeta real. Estou a dizer que é um planeta real, sim. Exato, só que é bastante diferente da experiência que a gente tem. É bastante pior do que nós imaginamos. É bastante pior do que nós... Se as pessoas falam... Mais uma vez, não estou a dizer que é verosímil no caso específico do Coutinho de Figueiredo. Estou a dizer que é verosímil que, em situações de trabalho, coisas daquelas ocorram. Quem tiver dúvidas, faça a sua pequena sondagem. Não é preciso recolher uma amostra muito grande. Não, pois não. Vão ver que descobrem mulheres a quem aconteceram coisas parecidas, piores. Virando a página, o candidato liberal escreveu por 2 vezes a Luís Montenegro durante a campanha. A tentativa de aproximação pareceu-lhe autêntica, João Miguel Tavares, ou um mero expediente tático? Neste caso, acho que é um mero expediente tático. Certamente Coutinho Figueiredo não estava à espera que Luís Montenegro, à última hora, decidisse realmente este Marcos Mendes, vou descartá-lo e atirar-me para os braços de Coutinho. Evidentemente que era uma manobra tática de uma campanha que realmente deu nas vistas. E nesse aspecto, esse mérito ninguém tira a Coutinho. E de que modo é que este protagonismo que toda a gente assinala de Coutrinho, da candidatura de Coutrinho, passe ele ou não à segunda volta, de que modo é que pode redesenhar o mapa político da direita, Pedro Mexia? Bom, não sei, porque há aí 2 fatores. Há um fator pessoal e há um fator partidário.
Por um lado, Coutrinho vale mais do que a Iniciativa Liberal, claramente. E já não é o líder da Iniciativa Liberal. E, em segundo lugar, o que Coutrinho ganha num terreno que é diferente de Marcos Mendes. Ganha, isto é, na campanha, que é Marcos Mendes é uma pessoa com muita experiência, que domina muito os assuntos e a vida política. Coutrinho é pela personalidade. Não é pela sua... Ele não tem uma carreira política longa e diversificada como Marcos Mendes. Agora, é uma personalidade mais apelativa por variedíssimas razões. Tem mais carisma pessoal do que Marcos Mendes. E isso... Há sempre uma grande discussão em que se discute se isso... Há pessoas até que negam a existência de carisma. Mas que se o carisma... mas há. Há gente que nega. Mas há. Há um monte de gente. Cientistas sociais passam-se com essa expressão. A questão é que o carisma só se sabe o que é a posteriori, não é? Isso é isso. Portanto, o que é o carisma? Mas tudo só se sabe a posteriori. Eu recordo sempre a frase de Zinedine A ciência diz o contrário. A ciência diz que há fenómenos previsíveis. Não, mas só passam a ser ciência depois de serem testados. Eu recordo sempre a frase de Depois Zinedine Zidane. servem para prever. Claro, mas primeiro tem que ser o No caso do carisma, não sei se pode dizer previamente, é que ele tem carisma e, portanto, vai ser... Ouve lá, como é que se justifica? É bastante evidente quando uma pessoa tem carisma, por amor de Deus. Como é que se justifica? Acho que não podemos como é que se prolongar esta Como é que se justifica que um candidato que é de um partido muito mais pequeno do que o PSD esteja a ter uma performance muito melhor do que... A questão é que só se pode sondagens. validar isso depois de acontecer. É esta a minha premissa. Olha, ainda vamos todos descobrir que então, fazemos um programa na segunda. É um homem cheio de carisma. Deixa-me só fechar com a... É isso. O que o João Miguel disse está tudo dito. Exatamente. Mas olha arriscamos a isso. Dei uma palavra para ti. PNR. Arriscamos a isso. PNR, 0, não sei o que mais. Certo. Apareceu Ventura. Qual é a diferença? Mas eu quero dizer-te a frase... Não estou a negar que haja carisma. Pronto. A negar que se possa dizer a priori... Antes da pessoa começar a falar, não. Eu quero dizer a frase do pensador francês Zinedine Zidane, que disse... Grande pensador. Exatamente. Bom de cabeça. Que disse, e cito, eu só sou bonito desde que sou rico. Não, é verdade. Aí nunca ninguém... É um fator muito Olha, forte. entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a não, pasta nem de isso, Ministro nem da isso. Cabeça. O João Miguel Tavares quer ser desta vez Ministro dos Submarinos ao Fundo e já tem ideia daqueles que nestas eleições não vão conseguir voltar à tona? João Miguel Tavares. Quer dizer, certeza não, mas a acreditar nas tracking polls, a verdade é que, algo espantosamente, eu acho que aqui há coisa do mês ninguém apostaria numa coisa destas, mas os dois grandes favoritos destas eleições correm um seríssimo risco de não passar à segunda volta destas eleições. Qual dos dois terá sido beneficiado do facto de terem sido protagonistas de trocas de acusações mútuas das mais azedas da campanha? Nenhum. A minha tese, eu escrevi um texto sobre isso. Ninguém ficou a ganhar com aquilo. É que foi uma espécie realmente de batalha naval, em que, como acontece em muitas batalhas naval ao longo da história, os dois navios dispararam intensamente um contra o outro e no final foram os dois ao fundo. Eu parece-me que o mais atingido foi Marcos Mendes. Para mim, aquele... Embora Marcos Mendes apareça numa sondagem publicada esta semana em segundo lugar. Sim, o problema foi o que saiu mais combalido do debate. Sim, mas também o problema é que essa sondagem foi publicada esta semana, mas o trabalho de campo já foi feito no início de janeiro. Não foi no início de janeiro, quer dizer, foi ainda dentro se não na primeira, na segunda semana de janeiro. Mas perderam os dois por razões diferentes. Sim, no e sentido, nesse embate... Um perde porque o outro atira acusações. Das quais ele não se consegue defender bem. E o outro perde porque perde a grávidas e começa a mostrar, portanto, é a pessoa que não faz politiquices, mas como tem lá aquela turminha a aconselhá-lo, que a gente sabe quem são, usa todo o jogo sujo e perde a grávidas completamente. Se Marcos Mendes não chegar à segunda volta, em que medida é que essa derrota, Pedro Mexia, fragilizará politicamente o Primeiro-Ministro e o Governo? Bem, o que interessa ao Primeiro-Ministro é um presidente que não dê problemas. Um dos erros de Marcos Mendes foi ter-se colado demasiado
no último terço da campanha demasiado ao governo, incluindo defendendo a Ministra da Montenegro Saúde. também Foi já em escolou a Marcos desespero. Mendes. Por isso é que eu pergunto se isso terá Não, mas se para ganhar, ricochete também mas se ganhar um na candidato... credibilidade do governo e do primeiro-ministro. Não, eu acho que o que o governo quer, não acho que isso tenha impacto eleitoral na AD. O que, pelo menos, não há eleições legislativas tão perto, que se saiba, que se antecipe, mas faz o que interessa a Luís Montenegro, ou a qualquer primeiro-ministro, é ter um presidente que não o chateie muito. Ora, o perfil de António José Seguro é, embora em algumas coisas seja um social-democrata e, portanto, tenha algumas matérias sociais, haja um choque, mas não tem uma personalidade aguerrida e nem não vai fazer a vida infernal ao governo. Portanto, não é, aliás, há vários jornais que dão conta disso, que o governo não está em desespero com a hipótese de um presidente António José Seguro. Se o Ventura for presidente, não sei o que é que aconteceu ao governo. Não sei se teremos governo segunda-feira, já, antes da tomada de posse. Antes da tomada de posse. Gouveia e Melo admitiu na quarta-feira a possibilidade de vir a formar um partido, admitiu na quarta-feira de manhã e na quarta-feira à tarde ou à noite já desdisse e, portanto, pôs de parte essa Mas hipótese. não disse que não sabia o que é que lhe tinha passado pela cabeça. Não, mas admitiu a possibilidade de vir a formar um partido ou um movimento se perder as presidenciais, mesmo tendo depois recuado. Entretanto, também já disse que se perder, se põe a hipótese de se candidatar de novo em 2031. Será de concluir, Ricardo Araújo Pereira, que o vício da política já tomou conta do Almirante? Nós já tínhamos tido um cheirinho disso, porque o Almirante tinha dito que se ele alguma vez decidisse candidatar-se a Presidente da República, pediu para lhe traga-me uma corda para eu me enforcar. Foi o pedido que ele fez. E, entretanto, está... Sim, mas também está ninguém lhe levou aqui. a corda, se calhar. Mas pode ter sido isso, pode ser por falta de corda, realmente há escassez de corda, é preciso andar muito à procura. E fazer o baraço, aquilo deve dar algum, porque tem que ser uma coisa que Mas corre. dizer duas vezes numa campanha, se eu não passar à segunda volta, já é uma frase que quer dizer não vou passar à segunda volta. É possível que Gouveia e Melo e Marcos Mendes tenham feito aquela figura que se diz que os caranguejos fazem quando estão no balde, não é? Que é assim, que um está a tentar sair, o outro vai e puxa-o e não sai nenhum. É possível que isso... Os cartunistas deste país podem usar essa. Acho que sim, é possível que isso lhes tenha acontecido. A gente queixa-se muito, e a gente, quer dizer, eu neste caso, do que se passa à esquerda, mas ali naquela zona também houve umas divisões de votos que podem ter dado cabo das ambições de alguns candidatos. O João Miguel Tavares fica então ministro dos submarinos ao fundo. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro vermelhíssimo. Quem é que pretende tutelar nesse ministério, Pedro Mexia? É com grande alegria que comunico que um dos partidos que eu pretendia tutelar já não tutelo, que é o PS, porque o PS anunciou que na segunda volta, se passar Marcos Mendes e Ventura, votará, ou não, apelará ao voto a Marcos Mendes. Também não é espantoso, não é? Olha, o PSD não o fez. Claro, porque está numa posição completamente diferente. Agora, E o Cotrim também teve alguma dificuldade em escolher candidatos para a segunda mas à volta. esquerda, particularmente, à esquerda, atenção, eu sou, como as pessoas que seguem a longuíssima picardia entre mim e o João Miguel Tavares há não sei quanto tempo, Já somos uns clássicos, eu não sou nem sequer gosto da expressão linhas vermelhas. Acho que não faz sentido nenhum. Duas diretas que não têm nada a ver uma com a outra historicamente, não têm os mesmos valores, unirem-se. É só isso. Como se tem visto. Pronto. Não tem. De facto não tem. Como se tem visto no Parlamento. Não. Na Câmara Municipal de Lisboa. Não é, isso não são os mesmos valores. Isso é a cedência aos votos. Aos votos. Pronto. A cedência aos votos. É a cedência aos votos. É aquilo que se chama. Mas tu achas que se a cedência aos votos dá para violar os seus próprios valores? Pronto. Os meus valores não são aqueles, portanto não é linhas vermelhas. Mas como é que se vai perceber se há linhas faço vermelhas ou notar não? que a esquerda disse em uníssono que vem aí o fascismo e, portanto, a direita tem que traçar linhas vermelhas, coisa com que eu concordo, embora, lá mais uma vez, não diga esse nome, porque senão vem aí o fascismo. Se vem aí o fascismo,
E se passar o Ventura, seja com quem for, eu espero que a esquerda toda vote no outro candidato. Se não estão a brincar. Meu amigo. Se não estão a brincar ao fascismo. Como calculas, eu... Então, se não estou... É porque é A muito... esquerda vai falar. É que no rabo dos, Não. no rabo dos outros é refresco. E, portanto, a esquerda disse, não, qualquer pessoa que ceda perante esta ameaça antidemocrática é indigno dos nossos valores constitucionais. Então, e o senhor? O que é que vai fazer na segunda volta? Mas a esquerda não vai ter problemas em fazer isso. Gastaremos. Ou seja, isto tudo que olha, a dúvida... és dúvida a melhor pessoa que eu. Não, a dúvida interessante não é essa. A dúvida interessante era se passar o Cotrim também, o Cotrim seguro, mas esse se calhar é mais fácil, mas se passar Ventura e seguro, o que é que a direita vai fazer? Pois. Essa é que é a questão interessante. Exatamente. Que anticorpos é que seguro tem à direita? Queres uma aposta que o PSD, que Luís Montenegro, nesse caso... As declarações do Coutinho são precisamente sobre a eventualidade. Eu aposto aqui com vocês um jantar... Mas eu critico também o PSD. Mas eu aposto aqui com vocês um jantar que, se passar à segunda volta Seguro e Ventura, o PSD não vai dar indicação de voto. O que eu quero dizer é o seguinte. Não vai dar. Qualquer pessoa, neste momento, que acha que Ventura vai ser o primeiro, ou vai ser um dos dois, e acha que isso é mau, e é um perigo para a democracia, tem que estar comprometido a votar contra Ventura. Na sequência daquilo que o João Miguel estava a dizer... Quem nem o faz, está a dizer, é Pedro, não é o Pedro Lobo, Pedro Lobo é o outro, é o rapaz que gritou Lobo. Ele nos últimos 6 dias é uma pessoa diferente. É uma pessoa diferente, é um Doberman Manzinho. É uma pessoa diferente. Na sequência do que o João Miguel estava a dizer, hoje à tarde, esta sexta-feira à tarde, Gouveia Melo disse mais ou menos o mesmo. Disse que provavelmente a esquerda mesmo... ganhando na primeira volta, poderá ter uma vitória de pirro. Não sei se viram essas declarações. Sim. E pode ser Ventura a ganhar depois a segunda volta. Eu não acredito que Ventura ganhe contra Seguro, mas também não acredito que fique na casa dos 20%. Eu, assim, de repente, não sei se não chego aos 30 e tais bem mandados 40, mas isto, já estamos aqui num Então, se tiver uma votação superior àquela que a AD teve nas legislativas, isso é significativo. Claro, é uma vitória enorme. E vai ter. Não tenho a menor dúvida. É difícil não ter. Se Ventura passa, vai ter de certeza. Vai ser uma enorme vitória para ele, mesmo que perca nesse caso. O resultado seguro nos estudos de opinião é um dos que aparece discrepante. Há uma sondagem a pô-lo bastante para baixo. A tal sondagem que põe Marcos Mendes em segundo lugar. Consegue entender, Ricardo Araújo Pereira, em que sentido é que estes dados podem influenciar os votantes? Já falámos um bocadinho disso, mas isto motiva ou desmotiva a esquerda a esvaziar, por exemplo, as candidaturas à esquerda de Seguro? Sim, vamos lá ver. Eu acho que as sondagens... Sabe que as sondagens são uma fotografia, não é? Do momento. São uma fotografia do momento. São uma fotografia do momento. E às vezes sabes o que é o fado? Diz lá. É um estado de espírito. É um estado de espírito, é verdade. Não, as sondagens é uma fotografia. Está cada vez mais técnico. É verdade. Não, vamos lá ver. É mentira, infelizmente. Olha, mas ainda bem. Eu acho que de vez em quando a gente devia dizer umas destas que são boas. São mesmo boas. Tínhamos um risco, que é o Rogério Casanova já fez isso no Twitter e as pessoas acham que ele está a falar Acham que ele está a falar sério. Portanto, é arriscado. É ótimo. Mas há coisas das sondagens que eu acho que são para desvalorizar, como, por exemplo, o facto de quem está em quarto... Há sondagens em que quem está em quarto pode passar em primeiro, porque os valores são tão próximos que... Mas nas últimas já são... Certo, já começa a haver assim, uns que se destacam e tal, mas lá está. São sondagens, algumas nem sequer sondagens são aquela outra coisa. Há duas coisas que parecem certas, que são... Há uma probabilidade muito elevada do Ventura passar à segunda volta e o Seguro é à esquerda, ou mais à esquerda, para quem tiver... À esquerda da direita. Sim. O único com hipótese de passar.
Só é isso. E, portanto, isto... Espera aí, tu estás a dizer que, uma vez que és de esquerda, vais votar no único candidato de esquerda que vai passar? Ele, a esta hora, não pode dizer que Não posso dizer nada, pronto, não, mas tá quer bem. dizer, mas parece-me que Já disseste. não há... Não disse nada. Não hoje. Não há nenhuma hipótese que quem quiser impedir, não apenas, por exemplo, vamos supor que alguém quer impedir uma segunda volta Coutrinho Ventura. Atenção, a noite passada acordei a suar aos gritos com a hipótese, essa com a seria... hipótese Coutrinho Ventura. Mas porquê? Não, Também não tens vejo dúvida, porquê. como democrata. Ora, Eu não tenho dúvida se for Mickey Ventura. Não tenho dúvida, nem que seja isso. Mickey Até Ventura. porque o Miquel tem bons pergaminhos É a democráticos. minha posição também. Tem, mas, Já puseram mas E não tratava fiquei, muito bem a Mini. mas não ficaria assim. Já tão puseram a satisfeito. hipótese disto não ficar decidido no domingo à noite? É porque se as diferenças são tão curtas, Com o voto. há o voto dos imigrantes, Sim. que coitados têm de ir presencialmente. Mas estava-me há bocado a Aos dizer aqui um dos consulados. participantes do Expresso à Meia-Noite que começa a ser contado cedo o voto dos imigrantes. Era giro não ficar Mas se a decidido distância- na segunda volta também. Se é preciso uma terceira volta. Como Não assim? sei como, mas haver uma... Só se ficasse com o mesmo número de votos. Tu queres é fazer, Exatamente. tu queres é fazer mais Não está programas. previsto. Exatamente. Imagina que tem o mesmo número de votos. Era... É bom, penaltis. Ou Não moeda sei ao o que é ar. que Moeda diz. ao ar, Não talvez. sei o que diz. Porque o nosso Parlamento são. Podem nós ser temos- podem nós ser temos dois, como em juristas, Roma. nós temos juristas tão bons que fizeram assim. Vamos pôr um número par no Parlamento. Isto nunca vai acontecer. Governo 115, Guterres. 115. 115. Era a emergência antigamente, agora se calhar qualquer dia descem o número. Para 112. Para 112, passa a 112. Isso aí vai fazer muita diferença. 224. Bom, o Pedro Mexia fica então ministro vermelhíssimo, já temos muito pouco tempo e vamos só passar pelos outros assuntos. Estão entregues as pastas ministeriais que foram todas sobre as presidenciais, mas é a altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara puro e pureza nesta história é só um substantivo, Ricardo, ou pode ser também um nome próprio? Pode. É o caso fascinante, aliás, devo dizer, de um tweet de Pedro Frazão, deputado do Chega, que eu acho que ele, entretanto, apagou o tweet, mas o tweet esteve tempo suficiente para causar o estrago que o visado alega ter causado. E, portanto, o tweet dizia assim, era a propósito de uma acusação de assédio sexual ou até abuso sexual no Bloco de Esquerda, por uma pessoa, era alguém, a vítima queixava-se de ter sido abusada por uma pessoa de 62 anos do Bloco de Esquerda. E Pedro Frazão escreveu: quem será o nojento de 62 anos? Já não há pureza no Bloco de Asquereza? E pureza era com P maiúsculo. Pureza está escrito com P maiúsculo. Eu já lá vou. E a esquerda é Miyakoto. Asquereza é um neologismo. É Miyakoto no sentido. É o tipo de palavras É que verdade, Miyakoto utiliza, é para verdade. ficar claro o que eu quero Portanto, dizer. é possível, mas eu já lá vou. Depois Depois, não está mau, Asquereza. o José Manuel Pureza, que tem 62 anos, ou tinha 62 anos na altura dos factos, processou por difamação e o Pedro Frazão foi ao tribunal e disse assim: não, eu estava a falar da virtude humana da pureza. Eu tenho formação cristã. É uma palavra que para mim é comum. Tanto assim é, isto já sou eu a dizer, tanto assim é, que na conta de Twitter do Frazão em que ele pôs isto, se vocês fizerem uma pesquisa por pureza, a palavra é usada quantas vezes mais? Uma. Porque é tão frequente nele a palavra pureza, porque ele é um cristão, que aparece mais uma vez. E está, como já dissemos, está grafada com P maiúsculo. Talvez o Frazão seja a nossa Emily Dickinson. E queira pôr pureza com... Usa travessão e tudo. Isso é exatamente. Pureza com P grande, acho que lá está a asquereza. Mas eu acho que tu estás a achar que há qualquer coisa de estranho, mas de facto o que é estranho é isto vir do partido onde se acusou, o partido que acusou a deputada, só por deputados, já não estou a falar da raia miúda, só deputados, um deputado acusou a ex-deputada Joacine Catar Moreira de querer
desconalizar o Parlamento. Sim, que foi este mesmo Foi o mesmo senhor. Pedro Foi Frazão. a este mesma mesmo razão. senhor. E houve um outro que foi entregar um dildo ao Anselmo Crespo. Isso era antes. Portanto, Isso era foi, eles também já foi estão há mais nos 6 últimos- dias. foi há mais Foi há mais 6 Foi há dias. mais Foi há mais 6 6 dias. Foi há mais Vocês 6 agora dias. têm que se atualizar. Pronto, sim. está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara puro. Rapidamente também, o Pedro Mexia diz sentir-se corajoso e é para elogiar a coragem Sim, dos manifestantes iranianos. Dois dos filmes que eu mais gostei em 2025 foram filmes iranianos, ambos feitos sem autorização, com toda a gente. Um dos cineastas, que é o Panahi, que aliás esteve cá em Lisboa, está até proibido de filmar, e portanto, e aqueles filmes são 2 filmes super críticos das autoridades iranianas, e portanto, não se pode dizer palavrões depois das... Antes, Agora já se pode. Agora já se pode, mas não vou dizer a mesma. Mas eles são pessoas muito corajosas. Há uma expressão portuguesa para dizer isso. São pessoas muito corajosas. Aqueles estudantes... Uma coragem de aço. Coragem de aço, exatamente. E tem várias coisas de aço, eles. Os cineastas, os escritores e também aqueles jovens que estão na rua. Esta semana entraram vários deles nas urgências cegos, porque eles dispararam a apontar para os olhos. Aparentemente há mais de 3 mil mortos pela Portanto, aquilo é um regime iraniana. repugnante e as pessoas que... E a única vantagem é que há 1/3 de jovens no Irão e, portanto, Pode são acontecer pessoas por quem eu tenho imensa admiração. Que haja desenvolvimentos neste capítulo nas próximas horas, nos próximos dias. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara corajoso. Agora vamos tentar perceber também muito rapidamente porque é que o João Miguel Tavares se sente alcatroado e é para chamar a atenção para um plano israelita com o objetivo de consolidar a presença israelita na Cisjordânia. Sim. Evidentemente, nós falamos muito de Gaza e a grande tragédia palestiniana é em Gaza, mas o gigantesco problema palestiniano é na Cisjordânia. E aquilo que agora foi anunciado pelo Ministro das Finanças, que é de extrema-direita do governo Netanyahu, é a primeira pedra de mais uma estrada que vai atravessar a Cisjordânia, uma estrada que só vai poder ser atravessada por carros de matrícula israelita e, portanto, é o agravar daquilo que é uma situação cada vez mais próxima do apartheid. E isso é uma tragédia gigantesca. E assim chegamos aos livros. Eu trago esta semana um livro que é uma tentativa de analisar e de explicar o momento político presente um pouco por todo o mundo e também em grande medida em Portugal. Vem muito a propósito neste contexto eleitoral. Tem por título A Máquina de Fazer Ganhar as Direitas. O autor, o académico francês Yves Citon, é professor de Literatura e de Teoria dos Média. E é justamente a nível mediático que Yves Citon encontra o motor desta máquina de grande eficácia, segundo o autor, a traduzir informações em propaganda, a tal máquina de fazer ganhar as direitas. E para que não se pense que estamos perante uma espécie de grande teoria da conspiração, o autor põe imediatamente de parte essa explicação simplista da teoria da conspiração, mas paradoxalmente não descarta a ideia de que, não havendo uma grande conspiração organizada, há muitos níveis conspirativos a operar em simultâneo em várias frentes, e na frente mediática, por exemplo, tudo num mesmo sentido, e o mecanismo é, por isso, sofisticado e complexo. E este livro, escrito a partir de um ponto de vista claramente antagónico à tal máquina, termina com uma reflexão sobre como colocar pauzinhos na engrenagem, ou seja, como desenvolver aquilo a que o autor Yves Citon chama uma contra-maquinação. A Máquina de Fazer Ganhar as Direitas, de Yves Citon, tradução de Pedro Eloy Duarte, um livro publicado pelas edições 70. O João Miguel Tavares sugere bonecos. Bonecos para o povo. É o título deste livro do Pedro Piedade Marques e o subtítulo é João Abel Manta, artista revolucionário. O João Abel Manta é
parece-me que não é arriscar muito dizer que é o maior cartunista português da segunda metade do século XX, dado o impacto brutal que o seu trabalho teve. Bem, em primeiro lugar, ainda durante o Estado Novo, quando imensas caricaturas suas foram censuradas. Depois, pela intensidade com que ele viveu a Revolução, e ele é o autor de muitos dos célebres cartazes do MFA, e depois também ainda apanha um período pós-revolucionário já mais desiludido. E este livro do Pedro Piedade Marques, a meu ver, é a obra mais completa e mais exaustiva que até hoje foi lançada pelo João Abel Manta. O Pedro Piedade Marques tem uma série de qualidades que ele escreve bem, é muito, muito exaustivo na sua pesquisa e ainda por cima ele é designer, portanto tem uma sensibilidade extra e é o próprio responsável pelo design deste livro, que eu recomendo com grande entusiasmo. O Pedro Mexia traz geopolítica. Sim, é um livro do embaixador João Valdo Almeida. Diz que nós estamos a 3 graus de separação de todas as pessoas. João Valdo Almeida não está a nenhum grau de separação, conhece toda a gente. Evidentemente, tendo sido a primeira porta-voz da Comissão, depois chefe de gabinete de Durão Barroso na mesma Comissão, depois embaixador da União Europeia nos Estados Unidos, na ONU e no Reino Unido. Ele fala aqui destes 25 anos, mas não é uma coleção de recortes das personalidades que conheceu toda a gente, Xi, Putin, Sarkozy, etc., mas daquilo que ele diz que foram 25 anos para ele terríveis, e acho que toda a gente estará de acordo com isso, com os iliberalismos, os nacionalismos, os isolacionismos agora também, e ele diz uma coisa em que eu me revejo, enfim, acho que é normal que um diplomata diga isto, mas ele utiliza que ele espera, já um pouco em desespero, que possa voltar a haver formas adultas e civilizadas de resolver os conflitos. O Ricardo Araújo Pereira também traz bonecos. Exatamente, sim. Também há aqui bonecos e também há bonecos de João Abel Manta, curiosamente. É um livro que se chama Riso, Troça e Aplauso. Subtítulo: Representações satíricas dos escritores portugueses desde o século XV até ao século XIX. E é isso. É de Maria Virgílio Cambraia Lopes. Eu dei especial atenção ao caso de um dos meus ídolos, que é Camilo Castelo Branco, que aliás o Bordal faz uma caricatura do Camilo Castelo Branco e a Maria Virgílio Cambraia Lopes, exato, do Bordal 1, põe aqui a reação do Camilo ao célebre boneco do Bordal, que é este aqui, e o Camilo diz: Deus ainda me concedeu vista para ver a minha cara no álbum das glórias. Já é preciso talento criador para me fazer mais feio do que sou. O Bordal quis assim vingar os seus amigos, remetendo-me hediondo à posteridade. De resto, bom homem. Mas é curioso verificar que o Camilo era bexigoso, tinha muitas bexigas, tinha a cara toda esburacada, e há várias caricaturas em que ele tem a cara esburacada, quanto mais vingativas, digamos assim, mais bexigas lhe davam, à medida que o tempo vai passando. Por exemplo, a do João Abel Manta ainda tem umas bexiguinhas, mas André Carrilho, António e Cristina Sampaio, já não há bexigas nenhumas no Camilo. Ele perdeu as bexigas. Ou seja, se nós tivermos sucesso na vida, o que fica de nós não é as bexigas. Já, exatamente. Riso, troça e aplauso. Exato. Está concluída assim mais uma reunião semanal, de hoje a 8 dias, à mesma hora, já sabendo, esperamos, o que vai dar a eleição de domingo. Cá estarão os mesmos de sempre, também em podcast: Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. E de votar com cidadãos.